conversar sobre essa trajetória incrível aqui, eu tenho 2 dos 3 membros fundadores da banda, Sadi e Carlos Stein. Sejam muito bem-vindos, meus queridos. Salve, salve. Salve, salve. Tudo bem? Muito, muito feliz pela participação de vocês. Muito mesmo. Foi muito legal receber esse convite. A Michele, nossa amiga em comum da Vinícola Hélios, né? Oferecimento Vinícola Hélios. Ah, vinho aqui, ó, espumante do Ninho de Paz. Aqui estamos, um vinho cheio de medalha também. Sensacional, sensacional. Te conto depois a história desses vinhos, mas muito legal dela ter intermediado. E, pô, já rolou com o Biquíni, já rolou com o Leone, então a gente está em casa já aqui. Ah, coisa boa, fico feliz. Carlos também, foi um prazer. O Carlos ainda não tinha confirmado. Baita surpresa aqui receber o Carlos junto para esse papo incrível de celebração. Embora o primeiro álbum tenha saído em 86, né? Eu já estou na fase de comemorar os 40 anos de um monte de coisa. Assim. Não tem jeito. Eu estava falando para o Sadi nos bastidores, Carlos. Era uma época que a gente era feliz e sabia disso. É verdade. Tu estava comentando agora a respeito da cena no Rio Grande do Sul, assim, me deu uma nostalgia daquela época, sabe? Porque eu mesmo hoje eu dei uma passada, fui dar uma volta de carro e Pode passei crer. ali pelos lados do Bonfim, ali. Não sei se tu te lembra do bairro ali. Sim, total. Eu morava ali na Fernando Machado, cara, do lado do Zafari. Velho, eu morei uma vida inteira ali. Olha aí que massa. Ó. E aí, então, aquela zona do Bonfim, ali, da Cidade Baixa também, eu passei por ali. Aquilo lá concentrava muito da cena do rock aqui de Porto Alegre, sabe? Total. Então, é uma nostalgia boa, assim, realmente. Era uma cena muito boa, né? Foi pela primeira vez, e acho que única, acho que isso não vai se repetir, que o pop rock, né? O rock and roll brasileiro esteve no mainstream durante uma década, e isso era uma delícia. Eu sou muito feliz de ter entrado a minha adolescência nos anos 80 e ter terminado ali como um jovem adulto, né? Em 90 eu estava com 19 anos, cara, e foi uma fase que eu cresci, aprendi, conheci muita gente. Nossa, eu quero ouvir vocês. O pessoal reclama que eu falo muito aqui. É uma sensação isso que tu relata aí, que a gente não tem como repassar isso para as pessoas, né? A gente fala para os mais jovens, assim, mas se tu não estava lá na hora, vivenciando aquilo lá, tu não sabia o que era, né? Não tinha ideia é a mesma que coisa. era. Não é a mesma coisa. Por isso eu fico muito feliz quando eu adoro conversar sobre música no geral. Tem muitos colaboradores aqui, nem sempre eu consigo os artistas para falar dos temas que eu quero falar, mas óbvio, quando eu consigo os artistas que nem vocês hoje aqui para falar desse período, nossa, para mim é como estar passeando na Disney do lado de mão dada com o Mickey e com o Pateta. Eu falo do Pateta porque eu sou fã do Pateta. Eu sou o Mickey. É uma delícia, cara, porque eu me empolgo e a galera reclama, pô, deixa o pessoal falar. Eu falei, gente, desculpa, é pitadas do sal, eu quero dar minhas pitadas, né? Eu estava lá, eu vivi a cena, eu quero compartilhar isso com vocês, absorvam. Mas vamos lá, meus queridos. Bom, para quem não sabe, né, aqui estamos com Sadi, baterista, fundador da banda Nenhum de Nós, Carlos Stein, guitarrista, fundador da banda também, ao lado do Tedi. Mais para frente tivemos a entrada do grande Veco, que talvez pinte aqui hoje também para dar um alô para a gente, e do João, né, que infelizmente nos deixou cedo demais. Como cantava Renato Russo, os bons morrem antes, né? Isso a gente sente bastante. 2 músicos, como eu estava falando, de uma banda que eu sou fã, mas individualmente acompanhei a carreira da banda, entrevistas e tudo. Eu gosto muito, muito do Nenhum de Nós. E como é diferente, como a banda é vista no Rio Grande do Sul, no sul, né, do país, assim, em Santa Catarina e tal, como no resto do Brasil. O Nenhum bombou, estourou com Camila, com Astronautas de Mármore. E ali no final dos anos 80, dos anos 90, fez muito sucesso, música na trilha sonora da novela da Globo, clipe no Fantástico e tudo. Mas depois dos anos 90, essas bandas que estiveram em voga ali nos anos 80 foram cedendo espaço, porque
a indústria é assim para outras bandas, para as bandas novas. Mas isso no Rio Grande do Sul não aconteceu. Eu lembro de assistir, quando eu morava em Santa Maria, eu estava falando daquela feira da FEISMA. Eu lembro É de isso. um grande show que vocês fizeram lá, show no Teatro São Pedro, em Porto Alegre. Então, assim, só sendo gaúcho ou morando lá para entender o que eu estou falando com a voz, né? O Ninho de Nós, que surgiu em 1986, segue firme e forte aí na parada. O que vocês, para a galera que está acompanhando a gente, explica essa longevidade da banda? É a amizade, o repertório, a verdade das letras, o humor de bastidor? O que segura esse laço de vocês há tanto tempo? Com certeza é uma conjunção de fatores, né? Mas a amizade pode ser um marco inicial, porque nós éramos colegas de escola, né? Isso na nossa formação como pessoas, como estudantes e como amantes da música nos anos 1970, que foi um período, assim, né, de ouro, né, do rock, que vinha especialmente de Inglaterra e Estados Unidos. E nós tínhamos uma vivência musical, apesar de não tocar juntos no colégio, havia uma vivência musical, aquela coisa, alguém conseguia um disco, a gente ia lá compartilhar, ia ouvir todo mundo junto, porque era novidade, e isso foi criando essa linguagem. E esse período, que depois, nos anos 80, virou essa febre do rock gaúcho, e dá para marcar um pouco como aquele disco Rock Grande do Sul, né? Nós não éramos da turma dos roqueiros, nós não éramos nem do IAPI, onde era a galera um pouco mais da antiga, nem do Bonfim, mas a gente, enfim, éramos uns nerds que faziam faculdade, faziam engenharia, faziam arquitetura, que gostavam de música e daqui a pouco estavam pensando em tocar. Então a gente frequentava, por exemplo, eu sempre lembro que na época era muito escasso o material, especialmente em vídeo, então daqui a pouco ia passar um vídeo do Echo and the Bunnymen no Ocidente. A gente não frequentava muito o Ocidente, mas ia lá ver o vídeo, né? Então a gente estava dentro de na minha leitura, era um torvelinho de informações culturais que incluía teatro, incluía vídeo, incluía artes plásticas. Então a gente estava querendo se inserir nisso tudo. E aí pintou a ideia, né, de realmente fazer uma leitura nossa. Só que talvez um dos motivos de ter durado tanto é que a gente nunca imaginou que fosse ser assim. Boa. Stein. Carlão. Eu acho que é uma boa, Sadi é uma boa abordagem. Pode me chamar de Carlão, viu? Como Carlão. mas é uma boa abordagem. Assim, eu acho que o Nenhum Segue tem o um relator. ingrediente que eu costumo associar costumo associar as bandas dos anos 80. Muita gente às vezes perguntou pra gente assim, qual é a diferença das bandas dos anos 80 para as bandas mais recentes assim no Brasil. Eu costumo dizer que tem uma coisa que eu percebi assim, inclusive nem todas as bandas dos anos 80 são assim, mas eu diria que as principais foram assim, sabe? Que eram grupos de amigos que se juntavam para fazer música. Muito antes de ser grupos de músicos se juntando para fazer música, entende? Isso aí foi um fenômeno mais dos anos 90. Então, o que aconteceu? Nem foi mais ou menos assim. Quando eu, o Sadi e o Tedi, a gente se juntou para fazer Formal Nenhum, o Sadi não tinha uma bateria ainda, sabe? Não, ele gostava de percussão, ele gostava de samba, essas coisas, mas ele não era um baterista. Da mesma forma, o Tedi não cantava e ele cantava só dentro de casa, não era um cantor que a gente pegou e também ele não tocava baixo, ele começou a tocar baixo depois que a gente começou a banda. Eu tinha uma guitarra, mas não sei se eu podia me considerar um guitarrista, né? Só tinha uma guitarra, né? Então era um grupo de amigos que se juntaram para fazer um projeto assim musical. E isso aí é uma coisa que tu vai ver que a boa parte das bandas dos anos 80 começaram assim, porque não tinha muito músico disponível, né? Ninguém estava tocando um instrumento assim. Isso eu acho que vem um pouco daquele lance do punk rock, sabe? Do do it yourself, faça você mesmo, né? Então, de encarar, criar um projeto do nada, assim. Então, acho que ficou uma característica
que ela contribuiu, eu acho, de certa forma, de certa forma, contribuiu bastante, eu acho, para a longevidade da formação do Nenhum, sabe? O fato de ter sido um grupo de amigos que começou, assim, muito mais que um grupo de músicos que, Claro. chama um guitarrista lá, chama um baixista, não, não é exatamente isso, né, que nos motivou a começar, né?